Você sabia que de cada 10 brasileiros, 8 possuem algum ascendente europeu? Sim, é isso mesmo. Então, você já achou o seu ascendente? Se você encontrou, conta pra mim aí nos comentários, que eu quero saber. Eu já encontrei o meu e você encontrou o teu? Pois é, a cada 10 pessoas, pelo menos 8 tem uma avó, um avô de origem europeia. Você já teve curiosidade de saber de que maneira, por que esses imigrantes foram parar no Brasil, deixando para trás a Europa, o berço de todas as civilizações? A Europa sempre esteve à frente. E por que os europeus foram parar no Brasil? Hoje nós vamos falar por que os italianos foram parar no Brasil. O ressurgimento foi a unificação da Itália, que veio a tornar-se um país. Antes do ressurgimento, a Itália era formada por uma coleção de pequenos estados governados e submetidos a poderosas e grandes potências estrangeiras. Foi um longo período de muito conflito, foram anos de muitas revoluções, muitas guerras, muitas manifestações, principalmente no norte da Itália. Tá? E foi um período tão longo que durou de 1815 a 1870, todos esses conflitos. E por fim, em 1870, a Itália tornou-se um país. Uma vez conquistada a unificação italiana, houve um significativo aumento de impostos. Somava-se a isso todas as consequências das guerras quais o país havia passado. O cenário na Itália era de pós-guerra, devendo-se assim a reconstrução de parte do país. Sem condições de arcar com tantos tributos, com tributos tão altos, tão elevados, aqueles camponeses acabavam asfixiados financeiramente. Outro fator que impulsionou essa grande crise que houve na Itália foi a existência de uma indústria rudimentar, aquela indústria de manufaturados, de produtos feitos de forma artesanal, tá? Que não tinha como competir com as indústrias alemãs, as indústrias francesas, principalmente na produção de seda, vinho, papel e vidro. E não teve outro resultado senão a fome. A fome, o desemprego, levou o europeu do norte da Itália a ter como vital saída a imigração. O desejo de melhorar a condição de vida e conseguir uma emancipação financeira era vital. Sem isso, eles não sobreviveriam, ou sobreviveriam de maneira miserável. Era o que estava acontecendo. Enquanto isso, no Brasil, com a abolição da escravidão dos negros, a necessidade de trabalhadores na agricultura acabou transformando o serviço que era realizado pelos negros em uma mercadoria de altíssimo valor. Afinal, agora, esse trabalho que era feito pelos negros deveria ser pago, e isso encurtava muito o lucro dos cafeicultores. Dessa forma, o emprego da mão de obra imigrante europeia se transformava na alternativa mais barata e viável, já que o norte da Itália estava a passar por uma terrível crise, o Brasil precisava de mão de obra e tinha muitas terras. As elites políticas e intelectuais almejavam uma imigração preferencialmente de lavradores brancos, europeus, que pudesse implantar no país uma nova forma de produção agrícola baseada em pequenas propriedades. Por isso, a partir da década de 1870, a entrada de trabalhadores europeus no Brasil passou a ser oficialmente organizada pelo governo, aproveitando as conturbações políticas do velho mundo europeu. O Brasil, que até 1889, que foi o ano da proclamação da República, ainda era uma monarquia, fazia propagandas pela Europa das oportunidades de trabalho
existentes no Brasil. O Contrato Caetano Pinto, datado de 1874, assinado pela monarquia vigente, autorizava o ingresso de 100 mil imigrantes europeus no prazo de 10 anos. Era visível a preocupação em importar europeus, sobretudo do norte da Itália, que apresentassem boas qualidades, tais como agricultores sadios, laboriosos e moralizados. Nunca menores de 2 anos, nunca maiores de 45 anos, salvo se fossem chefes de família. Assim, foi o condutor para a imigração de milhares de italianos no Brasil, a fome. O sonho. No imaginário do italiano, o Brasil era a terra da cocanha, da fartura, onde as montanhas eram de ouro e das árvores podia-se colher queijo. Por isso, a saída da Itália para o Brasil abria um novo horizonte para os imigrantes, ou o fazer América, como se dizia, que se perpetuou na memória. Brasil, o horizonte da esperança, maravilhas e riquezas, a fantasia de uma terra na qual, como descreveu Pero Vaz de Caminha, se plantando, tudo dá, localizada no além-mar. A viagem rumo à terra prometida tinha início com a saída dos imigrantes dos seus povoados em direção a Gênova. Os agentes ofereciam viagens gratuitas, apresentavam navios em condições muito pouco satisfatórias para a travessia. Cruzar o Atlântico em direção à América não era nada fácil. A viagem na terceira classe do navio a vapor podia durar até 40 dias. As condições de viagem na terceira classe eram muito difíceis. Era uma condição de pobreza e muitas pessoas, pouquíssima comida. Porém, havia pessoas que sonhavam, que cantavam. O clima de esperança e expectativa ajudava muito a enfrentar a viagem e as dificuldades, a escassez de comida, as doenças e até a morte. Os navios superlotados eram um terreno fértil para doenças. Os mortos eram lançados ao mar, sendo assim sepultados na imensidão do azul dezenas de pessoas e esperanças. Após aproximadamente um mês de viagem ou mais que isso, o imigrante chegava à tão esperada América. Chegavam ao Porto de Santos, em São Paulo, Rio de Janeiro ou no Espírito Santo. Ao desembarcar, a desorganização era a palavra de ordem. Somente quando chegavam aos portos brasileiros, as famílias italianas descobriam para qual região do Brasil seriam levados. Faltavam intérpretes para prestar informações, as poucas bagagens eram extraviadas e dificilmente recuperadas. O antigo depósito de mercadorias servia como hospedaria e ficou conhecido como Hospedaria dos Imigrantes. Em meio a essa confusão, membros de uma mesma família acabavam se perdendo, selando para sempre uma triste separação. A falta de estrutura para receber os italianos, a demora no processo de assentamento das famílias tornava essa aventura muito penosa. O contrato assinado pelos imigrantes antes da saída da Itália previa a assistência completa, desde a partida de Gênova até a instalação definitiva, mas a realidade mostrava-se bem diferente, desmoronando em muitos corações o sonho do Brasil cocanha. Num ambiente desprovido das comodidades da moderna Europa, tudo estava para ser feito, tudo do zero. A providência imediata a ser tomada era a construção da moradia, local de refúgio para a família. No relato de um imigrante que vivenciou essa realidade, ele disse: tinha bastante mato. A casa tinha de se fazer tudo, desde a tábua, a tabuinha, cortada, serrada, planada, tudo à mão. A abertura das estradas também era outra grande preocupação, de forma que se reunia a família, a vizinhança, boi, arado e fazia, e demorava. Dependia também da ladeira da terra para fazer a estrada, o acesso era arranjado, tudo a picareta, estradas feias, não tinha máquina nenhuma. Então,
os homens se reuniam numa comunidade e iam todos juntos abrir uma valeta, arrumar a passagem, fazer os bueiros para que não passasse o esgoto no meio da estrada. Muitos italianos, em meio do nada, fizeram tudo, com apenas uma enxada e um facão nas mãos, pois era tudo que recebiam, além de um pedaço de terra em mata fechada. Desbravaram e fundaram cidades. Iniciaram pontos de vendas que se tornou depois em local de movimentado comércio. Seus sobrenomes são hoje conhecidos na cidade. São nomes de praças, nomes de ruas. Seus descendentes são empresários, políticos e famílias honradas e prestigiadas, cheias de história para contar. Um beijo e até a próxima!